começando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar com a Soror Elisa Valesca Krieger Alves da Costa sobre como os ensinamentos da Ordem podem auxiliar nesse momento. Acompanhe! Soror Elisa, que bom poder conversar com você mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada! Eu que agradeço, Vivian. Sempre uma grande alegria, um grande prazer estar aqui com vocês. Mesmo que virtualmente, mas pelo menos continuamos próximos. Obrigada! Com certeza, de nada. Soror, então neste momento, que nós passamos em relação à pandemia, uma pandemia sem precedentes, e a gente sabe que existe muito sofrimento físico e mental. Quais cuidados podem ser eficazes para atravessarmos da melhor maneira esta fase? Vivian, essa eu acho que é uma questão essencial, né? Eu acredito que esse momento, ele peça justamente o que nós buscamos dentro da Ordem Rosa Cruz, não é? Que é o caminho do meio, né? Como a gente chama o domínio da vida, a gente conseguir aí ter um olhar amplo a várias questões que envolvem a pandemia. Então, acredito que o ideal nesse momento é que tenhamos todos um olhar de equilíbrio, claro, dentro do possível, porque todos nós estamos afetados, né, de alguma maneira, alguns mais, outros menos. Mas acredito que o momento pede nem histeria, pessimismo, aquela coisa trágica, né? E tampouco irmos para aquele outro extremo, né? De dizer, está tudo bem, está tudo ótimo, porque a gente entra numa espécie de alienação da realidade que também não é útil, né? Uma coisa como psicóloga que eu tenho observado em tudo que eu tenho lido, né, até nas próprias interações que eu tenho feito com as pessoas, é que algumas pessoas, claro, os Rosa Cruzes são uma exceção aí um pouco a isso, né? Mas uma espécie de movimento de fuga, né, desse momento tão difícil. Algumas pessoas por ingestão de bebida alcoólica, excesso de trabalho online, né, a pessoa acaba aí se ocupando em excesso para evitar pensar. Às vezes alguns jovens, né, ficam muito imersos em videogame, né, em atividades assim, né, tem aquela coisa de a gente dar uma fugidinha da realidade, assistir série demais, comer demais, né, porque todo mundo dentro de casa. E esses excessos, então, eles não são recomendados, né? Sim, devemos nos divertir, lógico, né? Mas busca isso, que sobretudo a ordem, né, nos ensina muito, esse caminho do meio, né? E procurar aproveitar esse tempo para pensar o que será que eu posso fazer, porque às vezes a gente pensa no nível muito macro, né? A única solução vai ser quando existir uma vacina ou existir um remédio 100% eficaz. Mas existe muita coisa que nós podemos fazer para melhorar tudo o que está acontecendo em relação à pandemia. Então, por exemplo, podemos pensar em ajudar um vizinho, não é, que esteja necessitando, não precisa o contato pessoal, mas às vezes a gente passa ali uma informação para aquele vizinho, né, de um disque verdura que seja, né? Ou seja, o exercício dessa nossa solidariedade, da nossa fraternidade, que é uma coisa que a ordem traz muito, né, para a gente. Podemos aproveitar esse tempo para nos especializarmos, fazer um curso, meditar mais, né? Se cuidar no trabalho, as pessoas que estão precisando sair também, né? Cuidar mais da higiene, de estar sempre com máscara, né? De se importar com o bem-estar do colega que está ali ao lado, né? Até mesmo quem está dentro de casa em isolamento social está contribuindo, né, para que exista menos circulação para as pessoas que são obrigadas a saírem para trabalhar. Então, esse é um momento de uma possibilidade de reflexão muito grande, né?
E o ser humano, ele é um sistema bastante complexo, né? Que a subjetividade é uma parte muito importante e que precisa ser cultivada para dar suporte aos demais níveis aí da nossa existência humana, né? O nível físico, psíquico e mental. Então, às vezes, a gente acha, né, que a solução está fora, né? Mas boa parte da solução para várias outras coisas, né, que essa pandemia nos trouxe, né, porque o problema não é só o vírus, e sim toda a confusão, né, que acaba existindo, né, na sociedade, isso sim está ao nosso alcance fazer e fazer bastante. E neste momento, então, de quarentena que nós estamos falando, né? É difícil para as pessoas estarem em templos, igrejas, com os amigos, né? Ou seja, a vida social que estávamos acostumados, né? Ela, na verdade, deixou de existir. O que pode ser feito para minimizar esse nosso isolamento social? Exatamente. Olha, Vivian, eu fico muito feliz de estar aqui falando desse assunto, porque eu precisei refletir, né, e buscar algumas respostas aqui, e é tão bonito quando a gente encontra na própria ordem que a gente faz parte, quase todas as respostas, não é? Ainda não temos respostas objetivas e concretas, né, naquele nível de vacina e remédio, mas em relação a quase todos os outros aspectos, nós encontramos, né, soluções e possibilidades aqui mesmo, dentro da ordem. Então, por exemplo, o nosso sistema de instrução, né, na MORC, já há bastante tempo, conta aí com a modalidade digital, né, de acesso aí aos estudos de uma maneira virtual, né, pela internet. Nós também temos acesso aos canais de atendimento, né, de vocês, canais de atendimento ao estudante, né, várias possibilidades. Temos aí, continuando, né, a funcionar o nosso conselho de Solace, né. Então, o pertencimento à egrégora, eu acho que agora ele está destacado, porque quando a gente tem aí o convívio pessoal, né, a gente fica muito preso, né, nesse mundo físico material. E agora eu acho que mais do que nunca, Vivian, a gente está tendo a oportunidade de perceber na prática, né, o tamanho da força, né, da união aí entre todos nós, né? Então isso é bem importante. Além do que, eu acho que a Ordem Rosa Cruz, ela oferece tanto material que eu vou confessar, às vezes não estou nem conseguindo ler tudo, porque são muitas publicações online, revistas, cartas, né, manifestos. Agora mesmo, né, estamos aí com várias palestras online, reuniões, entrevistas, né? Sem falar, né, que a nossa universidade querida, né, a URSI, ela é uma universidade que já sai na frente aí no ensino à distância, né? Então, eu acho que agora é esse momento que a gente atravessa nos permite, né, observar que as interações mais verdadeiras, elas prescindem aí do material e do físico. Tanto é que estamos aqui agora conversando, eu, vocês, né, as pessoas que vão nos ouvir, né? Então, é muito interessante a gente poder parar para perceber que não é só uma questão de internet, do virtual, e sim da conexão, né? Da proximidade que a gente tem. Temos também aí muitos contatos, né, nos grupos de WhatsApp com os amigos, as videochamadas com os fráteres e sorores também, sempre dando apoio. Os nossos organismos afiliados saíram na frente nisso também, né, se preocupando aí com os membros mais idosos, os que moram sozinhos, quais são as necessidades dessas pessoas. Então, eu acredito que esse momento, Vivian, não querendo de forma alguma romantizá-lo, né, porque não é o caso, nós temos aí milhares de famílias enlutadas, milhares de pessoas em sofrimento, mas como psicóloga, eu sempre procuro ver o que de positivo nós podemos tirar dessas situações difíceis. E eu acredito, Vivian, que essa pandemia veio com uma possibilidade de chamada à nossa consciência, para que estejamos mais próximos dessas pessoas, né? Para que a gente
realmente perceba que não só de conexões físicas, materiais e presenciais, né, se fazem os grandes contatos, né? Na verdade, a nossa ordem nos ensina, e sabemos bem disso, que a humanidade está toda interligada, não é? E essa é uma oportunidade aí de estreitarmos esses laços, percebendo que não estamos mais separados do que antes, né? Talvez estejamos até chegando mais perto. E, Sara, que tipo de conhecimento pode trazer respostas e soluções para este momento tão conturbado pelo qual passa a humanidade? Olha, Vivian, eu acredito que a liberdade de pensamento, né, que a MORC nos proporciona, e a amplitude também dos nossos estudos, é, ela cai como uma luva, sabe, nesse momento, porque nós, nos nossos estudos, repensamos o meio ambiente, o espírito fraterno, os cuidados com a saúde do corpo físico, mental, psíquico e espiritual. Nós fazemos reflexões, né, sobre a finitude, né, da vida corpórea, a morte, né, ou a transição, o pós-vida, possibilidades de alternativas para curas, né, que são assuntos aqui estudados, né, na ordem, e não estou falando aqui de nenhum conhecimento, digamos, hermético, né, peguei aqui de referência até uma colinha do nosso domínio da vida, né, que mostra ali a amplitude de tudo que tem à nossa disposição, né? O desenvolvimento das capacidades humanas, né, em situações adversas, essa possibilidade de tomada de consciência. E acredito que agora seja um excelente momento para quem já é Rosa Cruz aprofundar os seus estudos, né? Às vezes a gente lê ali uma monografia e pensa, queria pesquisar mais a respeito disso, mas a correria não dá. Essa é uma excelente oportunidade, né? Ou de fazer, por exemplo, eu fiz agora a revisão de alguns graus, né, que eu queria rever ali aqueles conhecimentos, né? Então, isso é bem importante também. Vários fráteres e sorores, né, que me encontram, que sabem que eu também faço parte da tradicional ordem martinista, várias vezes me disseram, queria ter tempo de entrar para o martinismo, né? Olha aí, gente, a oportunidade agora, né? De aprofundar, né, nesses temas. Então, assim, eu peguei aqui da minha colinha do Domínio da Vida, que está disponível aí para todo mundo, né? Só entrar lá no nosso site. Uma listinha de coisas, né, que a gente estuda aqui. E olha, Vivian, eu queria chamar a atenção da atualidade desses temas e que todos têm a ver, né, e podem ser extremamente úteis para o momento que a gente está passando. Então, por exemplo, o estudo de matéria e energia, a natureza ilusória de espaço e tempo, olha que tema mais atual, né? Técnicas de meditação, né? O desenvolvimento aí da nossa intuição, aura humana, cura metafísica, né? Sons místicos, telepatia, telecinesia, radiestesia, alquimia espiritual, reencarnação, karma, né? A encarnação da alma, a própria transição, cura pessoal, cura à distância, poder místico dos sons vocálicos que podem ser tão úteis, né, nesse momento. Então, peguei aqui só alguns pontos, né, do nosso domínio da vida, porque sei que nem todo mundo que nos assiste já faz parte, né, da ordem. E é realmente impressionante, que parece que a gente tem ali uma caixinha de ferramentas, né, extremamente adequada para o momento atual. Eu acho que os estudantes, né, que estão podendo entrar em contato com todos os ensinamentos, claro, dentro dos seus graus de estudos, estão sim se beneficiando, e eu vou contar um segredo para vocês. Os fráteres e sorores que eu tenho a oportunidade de acompanhar mais de perto, por ter, né, ligações de amizade, de estar sempre falando, eu tenho ficado muito feliz de perceber o quanto essas pessoas, olha, Vivian, mesmo idosas, mesmo às vezes morando sozinha, mesmo sem ter família, são pessoas que estão num grau de equilíbrio muito acima
do que a gente vê de outras pessoas. O grau de equilíbrio, né, que eu digo em relação ao atual momento. Se preocupam, mas conseguem dormir bem, né, estão mantendo a sua saúde. Então, é um micro estudo, né, da prática, de ver o quanto os nossos ensinamentos, de fato, são extremamente úteis e valiosos. Sim. E, Sora, qual que então, né, já que estamos falando dessa gama de conhecimentos Rosa Cruzes, qual que é a importância do misticismo e do esoterismo, né, num processo como esse que a gente está vivendo? Pois é, Vivian, como a gente estava falando agora, né, na pergunta anterior, eu acho que algumas pessoas que são leigas, que estão de fora ainda, que não entraram ainda para algum tipo de estudo nesse sentido, para alguma escola de mistério, as pessoas pensam que os místicos, às vezes, né, vivem assim, em posição de lótus, né, só cheirando incenso, numa perfeita harmonia, né? E a gente sabe que não é assim, né? O místico atual, recentemente assisti um programa, um Presença e Harmonia, muito interessante aqui, que você fez com outro convidado, o Frater Domingos Leutieri, e ele falou sobre isso, que o místico moderno, né, é aquele que trabalha com a transmutação das situações presentes e cotidianas, né? Não estamos aí encerrados em laboratórios, né, mexendo com cobre, ouro e prata, né? Estamos transmutando aí energias negativas, desafios, situações densas e pesadas em coisas que possam se tornar produtivas, né? Então, o místico, ele acaba aproveitando a oportunidade de crescimento dessas situações desafiadoras e transformando aquilo ali, sim, reconhecendo que é um momento difícil, mas transformando aquilo em soluções, em respostas, em pontes, em conexões, em possibilidades, né? Então, e acho que também esse próprio incômodo que estamos tendo que encarar, que é pensar na transição, né, ou na morte, né, como comumente se chama, e que causa aí um desconforto para a maioria das pessoas, a própria Ordem Rosa Cruz tem uma visão completamente diferenciada disso, né? Que faz com que a gente compreenda, né, que a transição é apenas a continuidade para uma outra esfera, né, para um outro estágio, né, de desenvolvimento, e que a existência, né, ela continua, né, em outros níveis. Então, eu acho que passar por tudo o que nós estamos vivendo agora enquanto sociedade, sem nenhum tipo de apoio filosófico, esotérico, exotérico, místico, religioso, filosófico, existencial, torna esse período mais difícil. Eu acho que é bastante importante agora. Sim. E, Sora, a gente tem como, né, até como psicóloga, é, dizer que nós temos, sim, lições aprendidas, então, a partir desse momento que estamos vivendo por conta da pandemia? Sim, para a psicologia também, né? A gente encara os momentos de crise como oportunidade de crescimento. Por quê? O ser humano ele tem aquela tendência à homeostase, né? A ficar ali naquela zona de conforto. Então, enquanto tudo está ali confortável, a possibilidade de que um ser humano se mova para fora daquela zona de conforto e diga assim, ai, deixa eu arranjar um problema aqui, né? Deixa eu encontrar uma dificuldade que me desafia a inovar, essa chance é pequena. Então, os problemas, né, as dificuldades, os desafios vêm para a nossa vida, e muita gente se pergunta isso, né? Poxa, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que eu sofro tanto, né? Porque não é bem assim, o objetivo não é o sofrimento, o desafio existe, o sofrimento, ele realmente ele é opcional. A gente pode, claro, a gente vai sentir ali aquele desconforto, mas ficar focado só no desconforto, no sofrimento e na dor, isso sim é opcional. Então, a partir dessa mudança, né, que a situação externa nos coloca,
nós vamos ter que pensar em soluções diferentes, né? Então, a gente sai daquela zona de conforto, sai daquela homeostase e começa a pensar, como é que eu vou gravar um Presença e Harmonia com a Vivi agora, né? Então, fomos em busca dessa solução, né? E a partir daí, a nossa vida muda. A gente só consegue criar, né, a partir da ruptura, né, dessa homeostase. Então, esse processo de se abrir para o novo, né, que é a criatividade, que é algo que a Ordem Rosa Cruz também, né, desenvolve muitos estudos nessa área, é indispensável para que a gente consiga pensar novas soluções. Há muitos anos atrás, eu me lembro que tínhamos um curso, mas temos muito material disponível ainda aqui na Ordem, inclusive temos, se não me engano, 2 Presença e Harmonia gravados sobre o tema do envenenamento mental, né? Um deles excelente com o nosso queridíssimo Frate Elias Demir, que é a gente manter a atenção, né, para o nosso dia a dia agora, do que é que nós estamos alimentando, porque de fato vivemos uma pandemia, de fato temos o risco do adoecimento, de perda de entes queridos, né, da nossa própria transição, mas que outras coisas temos? E o que podemos fazer a partir disso? Então, eu tenho visto a humanidade responder de formas também muito positivas e muito interessantes a esse desafio, né? Eu, por exemplo, agora comecei um ciclo de palestras e aulas com convidados literalmente dos 4 cantos do mundo, coisa que antigamente, antes da pandemia, a gente nem pensava em fazer, porque os custos envolvidos, né, em reunir 12, 15 professores eram astronômicos, né? A possibilidade de ligar mais para a nossa família, para as pessoas que a gente ama e ver por vídeo, né? Às vezes, na correria do dia a dia, a gente nem ligava tanto assim para a nossa família, né? Porque eu estou ocupado, estou com isso, estou com aquilo. O próprio cuidado com a saúde, né? Se a gente começa a ficar dentro de casa agora e só comer fast food, a gente vai ter dor de estômago, vai ter ganho de peso, vai ter uma série de coisas. Então, as pessoas também começam a buscar possibilidades de melhorar a sua alimentação, né? Esse movimento individualista, né, da própria sociedade, né? Isso ainda me preocupa um pouco, Vivian, porque a gente viu aqui em Curitiba, em São Paulo, em outros países também, muita gente se guiar pelo seu desejo, né? Eu não aguento mais ficar dentro de casa, né? Mas quem é que aguenta ficar 3 meses dentro de casa, né? Mas eu quero ver a minha amiga, eu quero ver o meu pai, eu quero ver a minha mãe, né? Eu quero ver meu namorado, eu quero ver minha colega de faculdade. E esse é um momento, né, um convite para nós começarmos a pensar de fato coletivamente, Vivian. E isso é muito sério. E eu tenho visto de uma forma muito bonita, né, pessoas dizerem assim: olha, eu poderia sair, né? Eu tenho máscara, eu tenho álcool gel, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu poderia sair para dar uma volta na minha quadra, por exemplo, para esfriar a cabeça, mas eu não farei isso em respeito às pessoas que não podem sair. Olha que postura linda, né? Então, eu acho que a pandemia, ela veio para puxar nossa orelhinha, né? E dizer assim, o que vocês estão precisando aprender enquanto humanidade, né? A gente começa a se preocupar com, por exemplo, a Covid em presídios, né? A gente às vezes passa tanto tempo sem pensar na situação daquelas pessoas que estão ali aprisionadas. E como será que estão as pessoas menos favorecidas, que não têm o que comer? Então a gente começa a ver até empresas, né, tomando a iniciativa ali de ajudar. E eu tenho visto, de uma forma que tem me deixado muito feliz, várias iniciativas de pessoas que parecem que estão percebendo, né? Nós estamos todos juntos. A pandemia está nos mostrando isso, né? O meu comprometimento pode te afetar, né? O quanto eu estou levando a sério, né, as coisas. O seu comportamento vai afetar a sua vizinha, né? Então, finalmente, eu acho que ou estamos sendo convidados a deixar de lado um pouquinho, né, esse individualismo, mas eu quero sair com as minhas amigas,
E hoje em dia, quando a gente vê esse tipo de coisa numa rede social, por exemplo, a gente olha e fala, nossa, mas que coisa, né? A pessoa só está pensando nela. Então, que bacana a gente ter essa possibilidade de pensar no coletivo, porque é justamente isso, né? Que também a nossa ordem nos fala, né? Somos todos irmãos, fazemos parte aí, né, do planeta em conjunto, né? Não podemos, eu não posso ser irresponsável de só pensar no meu desejo, na minha insatisfação, eu preciso pensar no meu próximo, preciso pensar na velhinha que mora no corredor do meu prédio, né? Então, eu acho que temos muitas oportunidades aí. Agora, sim, como em qualquer situação, Vivian, as pessoas podem escolher olhar só o lado negativo da situação, né? E veja, tudo isso que eu estou te trazendo não é nem de longe uma perspectiva alienada, negacionista, de que, ai, tá tudo bem, ai, que bom que veio essa pandemia. Não, 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 né? É reconhecer o desafio, reconhecer a dor, reconhecer a dificuldade, mas essa é a verdadeira transmutação, não é mesmo? A partir disso, criar algo positivo. Eu acho que, inclusive, karmicamente, essa é uma possibilidade de ouro, individual e coletivamente. Com certeza. Senhora Elisa, agradeço muito sua participação conosco hoje, É né? um prazer. Imagina, muito obrigada por toda a contribuição. De nada, querida. Se cuidem todos e não deixem de colocar os seus estudos em dia, que é o que nós temos de melhor para atravessar esse momento. Verdade, muito obrigada. De nada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!